Cuidados no cultivo de citros para minimizar o impacto de pragas e doenças. A citricultura em âmbito comercial foi implantada no Brasil em meados de 1930, com o Rio de Janeiro, São Paulo e Bahia sendo os primeiros estados a ter a produção em larga escala. O clima mais ameno dessas regiões favoreceu a atividade com frutos de alta qualidade. Tempos depois, o restante do país começou o cultivo. A laranja é o carro-chefe, seguido pelo limão, tangerina e lima ácida. Segundo a CNA, a área plantada chega a quase 3 milhões de hectares. Então, baseado na primeira reestimativa de safra de laranja 2023 e 2024, no setor citrícola de São Paulo, Triângulo e Sudoeste Mineiro, que foi divulgado inclusive pelo Fundecitrus, está mantendo a projeção de maio deste ano, de aproximadamente aí 309 milhões de caixas, a caixa peso que a gente fala de 40,8 quilos. O Brasil aí sendo o principal produtor mundial. Como em qualquer outra atividade agrícola, as pragas e doenças são um desafio. E na citricultura não é diferente. No cinturão citrícola, que engloba São Paulo e o Triângulo Mineiro, essa área corresponde a várias micro-regiões, com clima diferente, o que possibilita o ataque de diferentes patógenos. Existem regiões, por exemplo, que sofrem mais com a podridão floral, existem regiões que sofrem mais com o ataque do bicho-furão e da mosca das frutas, regiões que sofrem, por exemplo, com o ataque do ácaro da leprosa, mas de forma geral o produtor, o citricultor, ele já vem de um certo tempo já habituado no controle das pragas, E agora, quando se trata do psilídeo, do manejo de combate ao greening, foi um dos pontos-chave que fez com que a citricultura brasileira se destacasse, porque por já ter, infelizmente, esse histórico de combate a doenças, mas de uma forma tão eficiente, o citricultor brasileiro já tem aí metodologias, já tem os mecanismos próprios para o controle das pragas, A mais preocupante é o greening, uma doença que ataca todos os tipos de citros, mas que ainda não possui uma cura. Geralmente, o controle se dá pela eliminação das plantas contaminadas. Então, é de fato uma das piores, se não for a pior doença que o citricultor já se deparou. Então, se a gente pegar o histórico da citricultura como um todo, nós vimos, nós estamos até agora lutando com várias doenças, como a gente já comentou, pragas e doenças, mas o greening é aquela sem precedentes, por não ter cura, Então, isso afeta demais a produção, por conta que uma vez a árvore contaminada, ao longo dos anos, ela vai perdendo a produção, além do que ela serve de fonte de inóculo, por isso que uma das principais metodologias de controle do greening é a erradicação das plantas doentes dentro do próprio pomar, para se fazer um bom controle. Então, o greening hoje ele afeta o cinturão citrícola como um todo. Mesmo diante disso, o especialista explica que o produtor não precisa se alarmar, já que a atividade tem perspectiva de expansão e os manejos realizados hoje minimizam as perdas de produtividade. Hoje, o produtor ele tem, dentro do Brasil, grandes áreas aí para possíveis expansões. Quando a gente fala de migração, onde o produtor brasileiro tem buscado novas áreas para poder expandir e instalar a citricultura, muitos pontos têm que ser observados. Então, se eu estou migrando para uma região onde eu não conheço, como é que está a questão da disponibilidade de água, a questão da disponibilidade da mão de obra, a questão de logística para eu poder transferir, transportar essa minha produção para o escoamento. Então, todos esses pontos devem ser, sim, muito bem definidos e muito bem estudados. A pesquisa se debruçou sobre essa doença, que é o greening, que hoje é o fator limitante da citricultura, e estamos trabalhando juntamente com o apoio dos produtores para a gente poder superar esse desafio.